Ah, o Natal! Aquela época em que todo mundo é um pouquinho obrigado a socializar mais. E não só isso, é uma época em que a gente reflete bastante sobre todas as nossas relações, principalmente relações familiares. Essa época de final de ano carrega um mistério no ar, sabe? Uma incerteza. E toda essa coisa de não saber o que vai vir mexe com a nossa cabeça. Eu sei que o Natal é uma época que geralmente algumas pessoas ou amam ou são totalmente indiferentes e algumas simplesmente odeiam. Eu particularmente não gosto muito de época de final de ano. E dessa reflexão e mistério todo, em 1999, o Kubrick lança seu último filme e um dos mais controversos. Para ser sincera com vocês, 1999 é um ano que, em geral, é muito fascinante para o cinema, né? Várias obras interessantes saíram esse ano e obras que foram, assim, muito marcantes. Eu acho que foi uma grande fase de transição mesmo, sabe? Para o cinema, essa entrada aí na nova era e, enfim, tem muita coisa para falar sobre esse ano, mas hoje eu quero comentar com vocês sobre talvez um dos filmes mais controversos natalinos da história. Mesmo que não seja focado no Natal em si, ele é ambientado no Natal e é um filme que até hoje gera muita discussão, que é, obviamente, De Olhos Bem Fechados, o último filme do Kubrick e um dos mais polêmicos da carreira dele. Então, oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um dos meus filmes favoritos de Natal e em geral, e que, honestamente, eu sinto que as pessoas têm uma visão muito errada desse filme, e hoje eu quero falar um pouco sobre a minha visão sobre ele. Hoje eu tentei fazer uma maquiagem mais abstrata para poder combinar com o tema do Natal, mas eu não sei se ficou muito legal não. Ficou tudo bem fora do lugar, delineado tá torto, mas vamos fingir que é tudo aí muito abstrato mesmo e vai se encaixar com o vídeo. Mas enfim, quando a gente fala sobre De Olhos Bem Fechados, geralmente as pessoas sempre lembram da muito famosa cena dos cultistas. Uma cena que marcou muito o cinema e que é constantemente usada. Mesmo que vocês nunca tenham assistido esse filme, você conhece a trilha sonora dessa cena e já viu essa cena por aí, porque ele é simplesmente um dos maiores ícones do cinema. E tem gente que nem sabe de onde veio e que sequer é de um filme. Eu acho isso muito interessante. Muita gente vai assistir esse filme só por causa dessa cena. E se você tá pensando em fazer isso, eu não te recomendo fazer isso. Porque se você for assistir pensando só nessa parte, você muito provavelmente não vai gostar muito desse filme. Esse é o maior erro que o público comete no ver esse filme. Eu confesso pra vocês que eu mesma quase caí no erro de ver esse filme só por causa dessa cena. Porém, antes de ver esse filme, eu meio que comecei a ver os outros filmes do Kubrick. Então, eu tava lapidada já, tava pronta pra ver esse filme. E eu consegui aproveitar muito melhor esse filme. Então, essa é a minha primeira recomendação. Assista ele sem pensar muito nessa cena, porque senão você vai ficar assistindo ansioso. E essa cena, ela não dura tanto tempo e ela demora bastante pra acontecer. Então não assista só por causa disso. Assista pela experiência que o filme em si é. E eu vou explicar pra vocês sobre o que é esse filme tão misterioso e por que ele é um filme tão controverso. Antes de gravar esse vídeo, eu tava pesquisando um pouco sobre esse filme para ver se eu encontrava mais alguma curiosidade em torno dele. E teve uma curiosidade que eu confesso que eu achei bem engraçada e interessante, é que o Kubrick tinha medo de andar de avião. Então, eles foram obrigados a produzir o filme lá na Inglaterra, eu acho, uma coisa assim. Foi
um filme que é metade estadunidense e metade britânico, se eu não me engano, uma coisa assim. Porque ele não queria pegar avião pra ir, eu acho que lá para os Estados Unidos gravar. Então foi todo mundo atrás dele pra poder gravar o filme. E ele selecionou muito bem, né, o elenco com a Nicole Kidman e o Tom Cruise, que na época eram casados de verdade. E um casamento bem controverso também, né? Tudo nesse filme é bem controverso. Desde os medos estranhos que o Kubrick estava sentindo, esse casal que é bem polêmico, tudo nesse filme tem um ar assim de mistério, de controvérsia. E enfim, eles foram lá, gravaram esse filme e pouquíssimo tempo depois que o filme foi produzido, o Kubrick simplesmente morreu. Tipo, gerando aí um monte de teoria da conspiração, se tinha alguma coisa secreta ali rolando, por isso que ele tava com medo, e ele morrer misteriosamente, acho que 5 dias depois que o filme foi lançado ou produzido, realmente é um mistério muito interessante. Mas a verdade é que ele já estava bem velho, né? Então, de repente, ele já tinha algum problema de saúde ali rolando, eu não sei dizer. Mas que, de fato, é um mistério interessante, com certeza é. E contribuiu muito para a fama do filme, sem dúvidas. E qual é o enredo desse filme? Você se pergunta. Então, ele é sobre um casal que tem uma relação um pouco estranha, sabe? Tem um clima frio, ao mesmo tempo que muito íntimo, muito frio entre os dois. E nisso, antes do Natal, eles estão frequentando algumas festas. Eu acho que é muito importante destacar que o filme ele aborda muito essa questão da burguesia, da riqueza, das futilidades e das extravagâncias também. Mas ele é principalmente um filme sobre sexualidade, tá? Então esse casal, que é feito de 2 pessoas que são atraentes e muito bem-sucedidas, chama a atenção de todo mundo. Todo mundo dá em cima do cara, todo mundo dá em cima da mulher. Os dois são ali muito cobiçados. E essa cobiça toda faz com que eles comecem a questionar muitas coisas sobre a própria sexualidade. E também sobre o casamento e a fidelidade entre os dois. Depois dessa festa, eles têm uma conversa bem tensa sobre esse assunto e a esposa, que eu não lembro o nome, que é a Nicole Kidman, ela começa a revelar uma coisa que ela nunca tinha revelado antes pra ele, que é uma fantasia que ela teve durante uma viagem que os dois fizeram com um estranho. Ela tinha fantasiado simplesmente abandonar a família dela e ir embora com esse estranho sedutor. Obviamente ela não fez isso, foi só uma fantasia. Só que essa fantasia é bem pesada, né? E fica martelando ali na cabeça do Tom Cruise. E ele não consegue ali parar de pensar nisso, ele vai ficando tenso, tá? Ela vai dormir e ele recebe uma ligação, se eu não me engano, de uma paciente. Ele é médico, tá? E ele tem que sair às pressas lá. Gente, tem um tempinho que eu vi esse filme, mas eu lembro que é mais ou menos isso que acontece. Depois de atender essa paciente, o Tom Cruise, ainda muito revoltado ali com tudo que rolou, com aquela conversa esquisita que ele teve com a esposa, decide que ele também tem o direito de explorar a própria sexualidade. Então, começa aí uma aventura noturna. E olha que interessante, esse é aquele tipo de filme que se passa basicamente em 2 ou 3 dias, mas a maior parte se passa em uma noite só. Eu gosto muito de filmes assim, que se passam tipo em uma noite ou um dia. Então se você também curte esse tipo de filme, você vai gostar desse, tá? E nessa aventura toda, ele para num bar de jazz e descobre uma coisa muito misteriosa. O pianista, antes de ir embora, recebe um convite para ir tocar numa festa muito misteriosa, aonde ele tem que estar completamente vendado. Isso daí martela na cabeça do Tom Cruise e ele fica muito curioso para saber o que é que rola nessa festa e por que o pianista não pode ver nada. Então, começa uma grande aventura dele fazendo de tudo
para poder conseguir entrar nessa festa misteriosa. Lembrando que o filme é ambientado num clima muito natalino, ali, tudo infectado, a cidade agitada, e o Tom Cruise pra lá e pra cá, rodando a cidade toda para poder conseguir se adequar a essa festa. O filme inteiro é basicamente isso, uma grande aventura noturna, e eu gosto muito do clima desse filme, ele é muito especial, sabe? Sendo honesta com vocês, é bastante difícil definir o que é e o que não é spoiler nesse filme. Sério, é difícil pra mim de definir. Eu acho que eu só não vou comentar de nada muito pesado que rola no filme, porque aí eu acho que realmente seria spoiler. Mas em geral, esse é um filme que ele não é sobre essa questão dos cultistas em si, dos mascarados misteriosos em si, mas ele é muito sobre essa coisa do mistério, sabe? Da sexualidade e do mistério. De parecer que tudo é tão perfeito. Tudo parece tão perfeito ali para aquele casal. Eles são tão bem-sucedidos, mas os dois carregam mistérios bem estranhos e peculiares, assim. Toda a relação deles ali é muito peculiar. E o filme é muito sobre isso. Ele é um filme que te seduz, sabe? Ele tem um clima ali muito diferente. E a trilha sonora dele é sensacional. Eu acho que é um ouro do cinema, a trilha sonora desse filme. Ela é simplesmente incrível mesmo. Lendária, eu diria. E muitos de vocês devem já ter escutado músicas desse filme e nem sabem que é desse filme, porque ele é tão lendário a esse ponto. E assim, é difícil realmente descrever esse filme, porque eu acho que tem gente que vai amar e tem gente que vai odiar muito. Eu, particularmente, eu amei esse filme de cara. Desde a primeira vez que eu assisti. Eu era adolescente na época, quando eu assisti, eu fiquei, nossa, que filme interessante, que filme peculiar. Mas tem pessoas que acham ele a coisa mais chata do mundo. Eu não sei, eu acho que depende muito de como você assiste, sabe? Eu gosto de ver a aventura ali dele, antes de ele chegar na festa, ele tendo que arrumar a roupa, tendo que arrumar a máscara, tendo que se adaptar pra ninguém perceber que ele é um estranho ali de fora. E quando finalmente chega a cena, cara, é muito bizarro, é muito assustador. A ambientação daquela festa é tão estranha, sabe? As máscaras são assustadoras. E você fica hipnotizado assistindo essa cena. Tipo, você não consegue tirar os olhos da tela de jeito nenhum. Porque é tudo muito estranho, sabe? Sensacional. E o final desse filme? Gente, é um dos finais mais, assim, inusitados, eu diria. Porque ele é tão simples e tão... sabe? Enfim, esse é um filme que realmente eu, particularmente, acho difícil de esquecer. E eu sou o tipo de pessoa que eu sou bem peculiar com um filme de Natal. Esses dias eu tava assistindo O Esqueceram de Mim. Gente... eu não lembrava que esse filme era tão engraçado. Então, assim, é a dualidade, né? Eu gosto muito de filme bobo, tipo Esqueceram de Mim. E gosto muito de filme como De Olhos Bem Fechados. É a minha dualidade natalina, digamos assim. E esse filme, eu acho que ele é perfeito mesmo pro Natal. Pra pessoas estranhas, sabe? Que querem ver algo ambientado no Natal, mas que não tem aquela coisa, tipo, moralista e muito... ai, aquele Natal esperançoso. Só um Natal como geralmente ele é na vida real, que é muito comercial e corriqueiro, eu diria. E voltando a falar sobre as conspirações por trás desse filme, eu acho muito interessante toda essa coisa do elenco. Eu sei que muita da atenção vai pro Kubrick, por causa da morte misteriosa dele, mas assim, eu acho muito interessante eles terem colocado o Tom Cruise e a Nicole Kidman, porque eles eram um casal bem peculiar, o divórcio deles foi bem estranho, sabe? O Tom Cruise é uma pessoa que eu acho muito, assim, misteriosa. Ele é uma figura estranha, sabe? Ele faz parte daquele grupo, eu não sei se é bem uma religião agora, eu vou tentar deixar o nome aí, que é um troço bem polêmico também, né? E ele ter feito um filme que trata sobre uma sociedade secreta, sendo que ele faz parte de uma na vida real, é um tanto peculiar. E o casal no filme também, a gente fica se perguntando, será que é todo o filme? Será que tem uma pontinha deles dois, tipo, de como eles eram? É realmente peculiar esse filme, sabe? Ele tem uma coisa realmente, assim, magnética,
que faz você pensar, sabe, sobre muita coisa. É um filme realmente muito misterioso. Acho que essa é a maior definição dele. Ele é sedutor e misterioso, sabe? Enfim, é um filme que faz você ficar pensando um monte de abobrinha sobre ele, e eu gosto disso, sabe? Sem dúvida nenhuma, é o meu filme preferido de Natal. E eu queria saber qual é o seu filme preferido de Natal, se você gosta de filme mais estranho. Tem muitos filmes de terror também, né, que são ambientados no Natal. Fica pro ano que vem gravar sobre. E é isso, gente. Eu provavelmente agora só vou ver vocês depois do Natal, eu acredito, pelo que eu tava olhando no meu calendário. Então, Feliz Natal pra quem comemora. Aproveita esse dia. Se você não comemora, faz alguma coisa legal pra você mesmo, tá? Se você tiver uma folga, assistir algum filme que você goste, aproveita aí essas datas pra você mesmo ou pra passar tempo com as pessoas que você ama. E é isso, gente. Muito obrigada por ver esse vídeo. Um bom fim de ano e um bom Natal para todas vocês.